Começando mais uma faxina aqui. André já organizou a cozinha, no caso a pia. Aqui tá assim que a gente dormiu aqui hoje. Eu vou pegar pra guardar. Aí aqui é mais de limpeza, não tá tão bagunçado não. Aí eu vou limpar e André vai passar o pano no chão. Pra quem não me conhece, eu me chamo Geisla, tenho 26 anos e esse é meu canal. Pessoal, sejam bem-vindos desde já. Pra quem não sabe, a gente se mudou pra essa casa tem 5 meses e alguns diazinhos, sabe? 5 meses e meio, por aí. E a gente comprou essa casa pela Caixa. Aí eu tô dando uma faxininha aí nela, no final de semana, limpei a janela, limpei o espelho do guarda-roupa e vou continuar aí a faxina no restante. Esse quarto aparentemente não tinha muita coisa, porque a gente não dormiu na cama, a gente dormiu no sofá. Aqui o mofo está reinando e essa não é a parte pior. Nas partes de madeira, até agora não voltou não, a não ser essa que tá com essas pintinhas brancas, mas a parte das gavetas estavam bem piores. Olhem só, minha gente. Eu tava limpando os espelhos e esquecida dessa parte, ó, já tá bem pertinho aqui da minha roupa, acabei de pegar. Aí tem nos sapatos. As gavetas não, que eram as partes piores. Aí eu vou limpar isso aqui. Aí eu que já tava desanimada, gente, que eu vou fazer nessa faxina com a preguiça. Me lembrei desse mofo e fui correndo limpar. Só que foi bem rápido, sabe? Eu pensei que ia dar mais trabalho. Quando eu tava aí nessa parte, eu percebi que tinha que tirar as gavetas, então tirei. Mas foi bem só aí no fundo mesmo do guarda-roupa e em uns pedacinhos aí da lateral da gaveta. Mas de resto, não tinha muito não, sabe? Tô mostrando aí o pano, que já tava bem sujinho, mas não deu pra ver direito. Então eu jurava que não tinha muita bagunça nesse quarto, como eu estava falando, porque a gente não dormiu aí. Mas desde que tinha o mofo. E quando eu fui pro lado de André, minha gente, tinha tanto do mofo nos sapatos dele. Não tinha muito no lado dele do guarda-roupa, assim, na madeira, mas nos sapatos estavam cheios, viu? Por incrível que pareça, antes era o lado dele, quem saiu empesteando e foi se alastrando para o meu lado. Mas agora é o dele, sabe? A gente já impermeabilizou as partes de madeira, o fundo do guarda-roupa por trás. Essa parte que é marronzinha, a gente passou verniz. Aí antes dava aqueles bolô mesmo, sabe? Verde, amarelo, aquela feiura. Aí agora é só esses pontinhos brancos e uns pontinhos pretos, bem tranquilo. Aí eu fui perguntar a André se ele ia colocar todos os sapatos para lavar. Ele disse que podia colocar. Então eu tirei tudo, gente, porque também tinha uns que já tava meio sujos, sabe? Que André com os desmanteiros dele guardou uns com as terrinhas, umas coisinhas assim. Eu digo, é melhor aproveitar e já lavar tudo. Tirei os sapatos de André porque estão bem mofados, gente. Olhem só pra isso. Aí tem uns também que ele guardou já precisando lavar. Aí eu perguntei se ele não queria colocar tudo pra lavar de uma vez. Aí ele vai colocar na máquina depois que bater os panos. Aí ele coloca os sapatos. Eu vou aproveitar e colocar o meu junto. O meu tá ali precisando lavar e lava tudo. Aí aqui ficou tudo limpinho. Aqui não tava, não. Eu passei o paninho por causa de algumas sujeirinhas, mas o mofo tava só nos sapatos mesmo. E passei aqui no fundo do guarda-roupa. Coisa bem rápida, sabe, pra fazer isso. E do meu lado, o que antes era o lado de André, que tava pior, hoje foi o meu. Mas assim, minha gente, reforçando, da outra vez era embaixo das gavetas. A gente, inclusive, passou verniz nas partes de madeira e não tá dando na parte que a gente passou. Só nessa prateleirinha onde tava os produtos da gente, perfume, essas coisas, foi que deu. Tô vendo aqui também que tem na minha bolsa, eu vou passar o paninho nela. E deu bem pouquinho, sabe, onde a gente tinha passado o verniz. Aí tá dando nessas partes brancas, mas é uma coisa bem rápida de tirar. E tava uma nojeira antes, nas partes de madeira. Guarda-roupa limpinho, fui partir para a organização do quarto. Era
bastante coisa assim aleatória que eu fui guardando e estavam aí no chão todos os sapatos, minha gente, é porque não dá pra ver. E enquanto eu tava aí, André tava colocando roupa pra lavar, sabe? Aí eu peguei os sapatos e já fui colocar lá atrás pra ficar perto da máquina. Foi tanto sapato que foi 2 viagens que eu dei aí. Aí eu pedi pra ele colocar as roupas pra lavar, porque eu tava bem desanimada, minha gente, pra fazer essa faxina. Eu confesso que todas as faxinas eu faço com preguiça. Eu ainda não fiz uma faxina que eu comecei disposta. É, né? Não vou mentir. Aí pedi pra ele colocar as roupas pra lavar, que geralmente eu faço isso. Antes de começar a faxina, eu já deixo elas batendo, porque aí quando eu terminar, já dá o tempo de eu estender, que eu passo 2 horas, minha gente, limpando essa casa ou mais. E também pedi pra ele passar o pano, porque eu tava com muita preguiça, sabe? E ele também tava sem fazer nada. Ele tinha ido pedalar logo cedo e chegou cedo. Aí eu nem tinha começado a dar faxina ainda. Eu digo, ó, eu tô afim não de dar. Aí eu disse, tu vai me ajudar. Aí ele disse que ia passar o pano. Aí pelo menos já é uma ajuda. Ele passou também pano nas portas, depois vocês vão ver. Porque as portas estavam desmanteladas, gente. Tanta poeira nessas portas. E eu já tinha dito a ele antes pra fazer, aí ele deixou pra hoje. Aí também fui pegar a sombrinha dele, que tava lá no outro quarto, pra aproveitar e já deixar esse quarto ok. Gente, essa bolsa aí é uma bolsa de doação que mãe trouxe lá da casa dela. Aí eu tô pegando essa sandália branca e colocando junto. Aí fui dar uma olhadinha e a maioria das roupas são as minhas e as de André. Eu não sei se vocês lembram, mas para quem acompanha o canal desde o comecinho, principalmente a parte da mudança, quando a gente se mudou, que a gente tava encaixotando tudo, a gente separou tanto roupa minha quanto de André para colocar para doar e deixou lá numa caixa. Só que aí manhã não tinha colocado ainda. Ela ia também juntar umas dela. Aí ela juntou e ela mandou pra mim porque aqui perto de casa tem umas pessoas. Olha só a situação do pano, minha gente. Porque eu limpei também aí o guarda-roupa, tirei o mofo de dentro do guarda-roupa. Aí tem umas pessoas aqui que precisam, sabe? Umas pessoas, é bastante gente, bastante criança que mora numa casa só e eles assim não têm muitas condições. Aí a gente vai doar pra ela. Eu deixei aí porque tem umas que eu vou tirar a minha também pra acrescentar, umas calças que eu não tô usando muito. Aí vou colocar junto. Enfim, eu passei aí produto, né, tanto nas janelas quanto no espelho do guarda-roupa. Limpei esse guarda-roupa. Tirei uns mofinhos também, gente, porque da outra vez ele não tava com mofo, era só o outro. Mas esse aí deu, eu tive que tirar. E o saco de ração tinha um restinho ainda, eu coloquei dentro dessa bacia que a André tinha deixado fora. Aí espanei tudo direitinho, varri e já fui pro corredor. Esse quarto é até bem rápido, sabe? O que mais demora é o da gente mesmo, porque tem as baguncinhas para organizar. E isso tudo, gente, eu tava varrendo, espanando e espanando também o teto, tirando as teias de aranha. Tinha bastante aranha, sabe? Tava bem feinho já, bem sujozinho o teto. Aí eu vim espanando a casa toda. Aí o corredor, se vocês não sabem, é o meu melhor cômodo. Eu adoro faxinar esse corredor. Por que será, hein? Porque não tem quase nada pra fazer aí. André, a gente até deixar essa parte André andando que nem um pinguim. Depois eu vou mostrar ele. Ai, ai. Aí fui pra sala. Aí organizei aí o sofá. Eu tenho que ver depois uma misturinha pra passar aí nesse sofá. Porque toda vez eu só bato, sabe? Com a almofada dele mesmo, ou então com um paninho. Aí eu tenho que passar uma misturinha pra tirar a poeira, pra ficar cheirosinho, né? Aí não fastei ele também, porque também nem faz tanto tempo que eu fastei. E a cama também, eu fastei faz pouco tempo. Faz uns 15 dias que eu fastei a cama. Ou uma semana, acho que é uma semana, nem me lembro, gente. Tô horrível da memória. Então, eu não fastei. Porque fazia pouco tempo e eu demoro um pouco, sabe, pra fachar essas coisas. Só faz 15 dias, 3 semanas. Aí tá de boa. E o tapete também eu lavei faz pouco tempo. Aí fui aí espanar o rack. Tava dando uma faxina, gente, escutando pop rock. Eu sou assim, a gente, né? Ou é o pop rock ou é escutando gospel. É de um extremo ao outro, meu Deus. Aí espanei aí tudo bem direitinho. Eu acho muito mais rápido quando vem assim. Não é porque o André vai fazer, né? Mas quando eu que faço, de passar o pano no final, eu acho que termina sendo mais rápido. Não sei por quê. Eu acho que é porque você passa num pedaço, aí depois quando você vai para outro, que você vai passar
o pano no outro, você acaba passando naquele pedaço também. Sei lá, acaba complicando. Gente, depois que eu varri, que eu limpei, é que eu lembrei de passar a vassoura aí no teto. Só que a sala mesmo eu varro duas vezes quando eu tô limpando, porque eu varro uma, aí quando eu vou limpar o rack, cai sujeira de novo. E eu varro antes, que é pra quando eu me abaixar, eu não me abaixar nas poeiras, sabe? Ficar em cima das poeiras, porque eu quase me deito no chão pra limpar esse rack. Aí fui limpar aí o cantinho dos gatos, espanei tudo direitinho. E foi uma varrida mais pelo meio, sabe? Aí não tava muito sujo. Não fastei nada não. Aí passei o paninho aí no banheirinho dele. Gente, esse banheirinho dele é top, viu? Apesar que eles não usam muito não. Eu limpo aí só um cocôzinho de vez em quando. Como aqui é terra ao redor, eles usam a terra. Eu também não acho tão ruim não, sabe? O importante é ter um lugar para caso esteja chovendo, eles terem para onde ir. Aí passei aí a vassoura nesse pedaço da chegada da sala e limpei as janelas. Afastei as plantas também e varri tudo aí, gente. Essa faxina foi até bem rápida, como eu tô falando pra vocês. Uma que Andrezinho ia passar o pano depois, aí acaba sendo bem mais rápido, bem mais produtivo e pra mim também foi satisfatório porque eu tirei o mofo dos guarda-roupas. Passei aí na parte da cozinha, minha gente. A cozinha pra mim é o terror, viu? É o pior como, gente, eu reclamo, eu faço a faxina reclamando, mas assim, eu dou graças a Deus demais por ter esse lugar, por ter essa casa. Pra quem não sabe, né, vai acompanhar os outros vídeos do canal que vocês vão ver que a gente morava numa casinha de favor, que era uma casinha da minha mãe. A gente morou por 8 anos e não tinha forro. A gente foi dar uma pausa aí pra comer o brownie. Quem também não conferiu o vídeo do brownie, eu vou deixar aí o brownie que deu errado, mas ficou gostoso no final das contas. Eu vou deixar o link. Qualquer coisa vocês me cobrem, gente, porque eu falo que vou deixar o link e depois eu acabo esquecendo. Aí depois eu lembro, volto lá no vídeo e coloco. Mas se eu esquecer, vocês deixam aí que eu coloco o link. Aí a gente morava na casinha de favor, né, por 8 anos. Aí a gente conseguiu comprar essa pela Caixa. Aí a casa não tinha forro, caía bastante basculho nas coisas. Gente, a faxina. Meu Deus, os panos ficavam preto, preto, preto. Esses paninhos que eu passava nos móveis para limpar. Porque era muita sujeira. E quando chovia, que dava aquele vento, você dava faxina, melava tudo de novo. O chão era um piso grotesco, não era nem piso liso. E não era aquele de cimento mesmo, gente. Era. Eu não sei nem explicar, porque era uma mistura, sabe? Aí, assim, pelos perrengues que a gente passava lá, também tinha bastante escorpião. Direto a gente achava escorpião lá. Aí a gente sabe agradecer onde a gente tá, sabe? É porque faxina, gente. Você trabalha a semana todinha, a verdade é que no final de semana você quer fazer nada. E logo no sábado, que é o meu primeiro de descanso, eu invento de fazer logo a faxina, que é pra ver se eu me livro durante a semana, durante o final de semana, mas acaba que eu fico empaiada o final de semana todo, gente, e acaba que mal descanso. Quando eu paro pra descansar, é pra editar vídeo. Então, gente, eu espanei aí tudo da cozinha. Passei o paninho em tudo, na geladeira, em cima da geladeira, né? No armário, tudo aí direitinho. Esse pano tá precisando trocar, mas eu vou trocar só depois, esse do bujão. Aí sim, gente, eu acho terror essa cozinha porque eu demoro muito nela. Sim, eu passei o paninho ali embaixo da pia porque tem uma brechinha entre a pia e a cerâmica. Aí às vezes acaba escorrendo, sabe? Uma aguinha, aí fica uma sujeirinha ali, uma manchinha, aí eu tiro. Aí, cozinha finalizada foi pra essa parte do final, gente. Quando eu varro aí a poeira, vai todinha pra essa porta. Aí é que tava precisando bonito, sabe? De dar uma limpada nessa porta. Aí fastei aí planta, ventilador, limpei tudo direitinho. Fachei também aquele balde, gente, aquele balde, eu sei. Toda faxina também eu digo isso. É horrível, gente, esse balde aí, mas infelizmente ele tem que ficar aí. Ele tá com um monte de coisa aí da cozinha, sabe? Que não cabe no armário. Depois também eu vou ter que fazer a bancada. Que a gente, quando se mudou para essa casa, a gente não teve condições de fazer a bancada, porque a gente terminou dando um valor muito acima, sabe? Antes da gente ir para aí, pediram mais dinheiro. Aí o dinheiro que a gente ia usar para essas coisas, a gente teve que dar para a construtora. Aí, no caso, a gente abriu mão, né, de alguns sonhos, assim, alguns planos,
Mas a gente só adiou, né? Não abriu mão. Aí por isso que fica esse balde aí cheio de coisa. Fica as coisas que eu menos uso, que são mais difíceis de usar. E ele acaba tendo que ficar aí porque eu deixo a airfryer em cima e a cafeteira. Porque se tivesse um lugar para airfryer e para cafeteira, eu já tinha tirado esse balde daí e colocado lá no primeiro quarto. Que é onde a gente deixa algumas coisas de cozinha, faz o guarda-roupa de despensa também, enquanto não faz os armários. Aí eu já tinha me livrado, gente, dele daí, sabe? E finalmente estou chegando no final da faxina. Eu adoro quando eu tô aí, só vai ficar a parte da lavanderia. Terminei de dar a faxina aqui na parte de dentro da casa. Eu deixei as coisas assim afastadas porque André vai vir passando o pano. Aí as plantas também. Aí depois eu saio mostrando como ficou. Guardei os pratos também, essas garrafas são para lavar. Aí enquanto ele tá passando o pano nessa parte que não dá pra pisar, eu vou dando uma organizada aqui. Olha só, minha gente, tem tanto de coisa. De bagunça. Tem um monte de pano de prato pra colocar pra lavar que eu não coloquei da última vez. E deixei juntar. De propósito, sabe? Aí tirei todos os sapatos dele pra lavar. Tem um sapato meu ali também. Essa escova tava de molho, aí eu vou dar uma esfregadinha na sujeira que ainda tenha. Enfim, dá uma geral aqui. E olha, Trupizuca e Jubileu aqui. Invadiram a casa do pobre do cachorro. MST, minha gente. Gente, fui guardar logo esse saco. Porque eu fico guardando lá atrás, acaba que eu nem uso. Nem sei, gente, eu tô achando que eu tô acumulando lixo. Lá atrás também tá uma bagunça, que o André fica deixando as bagunças dele. E agora, nesse tempo chuvoso, mó de mata, a gente tá nem indo pra lá. A desculpa é o quintal alagado. Gente, eu peguei os sapatos, coloquei tudo dentro do tanquinho. Coloquei de um lado os sapatos e do outro as roupas que eu ia lavar depois que a máquina terminasse de bater. Deixei tudo separadinho pra não ficar sapato em cima de roupa, pra não ficar esse desmantelho, sabe, gente? E aquela bolsa eu pendurei ali porque eu já tinha limpado ela, que ela tava com mofo. Vocês lembram do início do vídeo? Aí eu limpei, ela ficou úmida pra não colocar no guarda-roupa de novo e ela mofar novamente. Eu deixei aí fora secando, ela já tava seca. Aí eu deixei pendurada na porta, que é pra quando eu entrasse, eu guardasse ela. Aí varri, gente, tirei assim algumas coisas do meio. Essa parte dos produtos eu nem me atrevi a mexer. Afastei o tanquinho, aí fica bastante cisco, sabe? Bastante sujeirinha aí embaixo do tanquinho. Eu mal tô usando tanquinho, gente, porque nesse frio, pra tá mexendo em tanquinho, que vai mais água, né? Você tem que estar escorrendo, espremendo roupa. Dei uma tapa aí na bunda de André. Ele não gostou da brincadeira. Aí, não fastei muita coisa, né? Fastei só algumas coisas. O paninho também eu passei só no final. Organizei aí os baldes e já deixei o outro balde enchendo para colocar os panos de prato de molho. Aí organizei algumas coisinhas, os baldes caíram, tive que ajeitar de novo. Parece que você quer sair daí, mas você não sai, porque as coisas não colaboram. E você vai varrendo, gente, e vai entrando coisa para dentro de casa. É uma agonia essa parte aí. Mas tudo tranquilo, gente, tudo na paz do Senhor. Aí agora que eu vou colocar o balde para encher, minha gente. Tava pensando que tinha colocado na outra hora. É muita coisa, gente, no juízo. Coloquei um pouco de sabão em pó, um pouco de água sanitária só. Não coloquei muita água sanitária porque fica manchando os panos de prato. E não coloquei também sabão líquido não. Sabão líquido também tinha pouco. Aí eu preferi não gastar. Aí coloquei todos os panos de prata aí, tinha bastante, que fazia uns 15 dias que eu deixei juntando de propósito, sabe? Pra não ficar lavando de tiquinho. Aí vou deixar juntar um bocado pra lavar tudo de uma vez. Aí coloquei eles de molho. Os paninhos também. Um eu já deixei separado aí pra lavar. E o outro eu fui passar ainda nas janelas, por fora. E Dudu aí, num pé inútil, num pé inútil. Dei uma limpadinha também aí nessa pia, que ela fica com as poeirinhas também. E aí eu tava dando rela em André, por ter deixado o balde aí pra me limpar, em vez de ter limpado, que é o balde que ele passou o pano. Fico incrédula com essa preguiça. Mulher. Ui, esticada de um lado a outro. Eu terminei de passar o pano nas janelas, por fora. E aqui o máximo de organização foi essa. Eu nem mexi ali.
Só organizei as coisas assim por cima e coloquei os panos de prato de molho. Aí terminei de lavar a escova. Aí aqui tá batendo ainda a primeira lavagem. Depois dessa lavagem tem essas roupas aqui e eu coloquei os sapatos tudo aqui empilhado. Aí de um lado tá as roupas e desse lado tá os sapatos. Aí coloquei os panos de chão e os paninhos que eu limpei as coisas aqui em cima. E esse paninho eu vou dar a André que ele vai passar nas portas. E limpei aqui em cima também. E vamos de resultado. O quarto da gente ficou assim, tudo limpinho, organizado. E cheiroso, que o André veio e passou o pano em tudo. Eu já vou deixando as portas fechadas, que eu não gosto muito não de deixar as portas abertas não, acho que fica mais bonito fechado. Aqui também tudo limpinho. E lembrando, né, detalhe que os guarda-roupas eu tirei o mofo de tudo que tinha. Que também não tinha muito não. Aí essa bolsa é pra doação, tem roupa, sandália, tem umas coisinhas aí. Aí esse é o quartinho que fica as bagunças, né? Aí é isso, gente. Não tem muito o que organizar tanto aqui, não. Pra ficar escondido, não. Aí o banheiro não é dia de lavar. Eu passei a vassoura no teto. Essa mancha é de mofo. Depois tem que ver alguma coisa pra tirar. Também tem que ver também uma misturinha pra ficar passando no sofá, porque eu só tô batendo com o pano. Aí a sala ficou organizada. Tá a caixinha ali porque a gente tá escutando música. Aí eu coloquei em pausa pra gravar a finalização. Aí a sala ficou assim, organizadinha. Aqui a parte da entrada e das plantas. E o cantinho dos gatos. Esse potinho tá seco, mas tem um ali que tá cheio. Aí aqui nas portas, a André tá passando um paninho também. Que aqui tava horrível. Aí por aqui está assim. Passei nas janelas, por dentro e por fora. Aí aqui na cozinha ficou assim. Tem umas coisinhas por fora, fora do lugar, porque vai ficar pra depois. As garrafas tem que lavar, polpa vai fazer suco. A André botou a carne pra assar. Lixo não vou tirar agora porque ainda cabe muito mais. Isso aqui é pra encher de manteiga. Aí por enquanto está assim. Tudo organizadinho. E escutando um rock nacional, anos 80. Pra ver se anima de fazer a faxina. E esse foi o vídeo da faxina, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, comenta e compartilha. Tchau, tchau!